Mas a gente recebe muita gente, a gente trabalha com muitos geólogos, trabalha com muita gente com biofísica, e em função disso, e temos demandas do mercado, temos demandas da sociedade. Eu gostaria de falar um pouco para vocês de como a gente tenta buscar as ferramentas que a geomorfologia nos oferece para discutir um pouco essas questões. Quando ela coloca essa questão aí desse tipo, né, um tipo meio assustador, que você fala logo de empresa, né, assim tal, como se a gente tivesse um foco muito específico do ponto de vista basicamente voltado à questão comercial, e isso é um entendimento geral que normalmente as pessoas têm. Só que, na verdade, as empresas hoje elas têm que dar uma série de respostas que partem de perguntas que a sociedade propõe em relação a modelos de utilização do território, né? A viabilidade de determinadas intervenções naquele território, a políticas de compensações que normalmente se tem que buscar para as intervenções que são propostas. As empresas, por sua vez, elas têm perguntas muito objetivas sobre a viabilidade de seus empreendimentos, né? E que muitas vezes tem uma interface muito específica com a geomorfologia, né? Você tem perguntas dos órgãos ambientais, que são fundamentais. Quando a gente mobiliza uma equipe multidisciplinar, e hoje, quando a gente fala de equipe multidisciplinar, a gente está falando de equipes extensas, né? Eu costumo dizer o seguinte, que em 93 eu fui a Corumbá estudar licenciamentos de processos de mineração, e nós fazíamos estudo com 9 pessoas, com 5 pessoas. Hoje, a gente não faz um estudo com menos de 30, 40 pessoas. Então, as perguntas se tornaram mais complexas, os avanços que nós tivemos hoje trouxe uma ramificação para a ciência e também para a geomorfologia, que às vezes é preciso de mais de um profissional da área de geomorfologia para discutir determinados pontos que são colocados para a gente, né? E muitas vezes, hoje, em função de até da interface, como eu vou tentar mostrar aqui mais à frente, até da interface, por exemplo, da geomorfologia com a biologia, a gente tem observado que critérios da geomorfologia têm sido fundamentais na definição da seleção de áreas para a conservação. Na medida que a gente entende, e está cada vez mais claro, que as unidades geomorfológicas elas são guias, né, da estruturação de paisagens, e nesse sentido elas são guias também para identificar potencialidade de diversidade fisionômica e atrelada à diversidade fisionômica à diversidade biológica que estruturam determinados campos. Então, a geomorfologia, quando a gente tem a oportunidade de usar essa ferramenta para entender melhor essas possibilidades, ela tem essa perspectiva. Bom, com relação ao cenário, né, da geomorfologia nos estudos ambientais, eu coloquei um slide rápido aqui só para a gente conversar, para vocês entenderem um pouco como que a geomorfologia entra aí dentro do contexto da demanda do mercado, da sociedade apresenta. E aqui eu estou falando, estou expressando aqui algumas opiniões muito focadas em cima daquilo que a gente tem feito ao longo desses últimos 20, 25 anos trabalhando com consultoria nessas áreas, né? E uma das questões que eu tenho são críticas às demandas contidas nas especificações técnicas dos termos de referência. O que é uma especificação técnica? É um roteiro que os órgãos encaminham para a
as empresas, e aí quando eu falo empresa, tem situações que a própria universidade é chamada, através das suas fundações, para fazer esses estudos, e esses termos de referência ou essas especificações técnicas produzidas por órgãos ou mesmo pelas empresas, elas não trazem as demandas necessárias, específicas e objetivas para discutir um determinado problema que precisa ser esclarecido. São questões de ordem genérica, de horizontais, que podem ser aplicadas para uma diversidade de problemas, e isso muitas vezes fragiliza a oportunidade de se discutir com mais profundidade o tema que é relevante. Outra questão é a limitada a avaliação quanto à qualidade da informação produzida. Ora, se você não sabe o que você vai pedir, fica difícil também você ter condição de avaliar se aquilo de fato tem aderência com o problema que você quer resolver, né? Então a gente vê que, nesse sentido, nós precisamos ainda hoje, sempre que a gente tem oportunidade, a gente deve trabalhar nisso, de pegar essas especificações técnicas, de pegar esses termos de referência e trabalhar uma verticalização de modo a entender qual que é o caminho que a geomorfologia pode percorrer para ajudar a responder um determinado tipo de problema que está sendo colocado. A pouca aderência às questões relevantes da geomorfologia na avaliação do fato e análise. Né? Um pouco isso que eu acabei de falar. Às vezes eu tenho um problema que é muito específico e, na verdade, essas questões são deixadas de lado. E a capacidade técnica pouco crítica para demandar as aplicações das questões científicas. São questões que marcaram um pouco esse momento mais recente, criando um hiato de aplicação de uma série de atuações tradicionais da geomorfologia, que foram muito ricas num certo momento do trabalho aplicado de geomorfologia. E dentro dessas demandas tradicionais, eu coloquei aqui também algumas que eu tive a oportunidade de trabalhar e que marcaram, né, por exemplo, a década de 70, a década de 80, um pouco do início da década de 90, que foram as cartas de risco, né, as cartas de riscos urbanas, voltadas para a ocupação, as cartas de risco voltadas para os reservatórios de usinas hidrelétricas e abastecimentos públicos, porque as cartas de riscos para esse reservatório, né? O custo, a viabilidade de um projeto de geração de energia ou de abastecimento público, ele tem que ter uma vida útil adequada ao investimento que vai se fazer, né? Nem o poder público nem o setor privado vai fazer um reservatório gastando uma fortuna para ele acabar em pouco tempo. Então, a questão das cartas de risco orientadas para avaliar movimento de massa, dinâmica erosiva e, consequentemente, subsidiar o dimensionamento da vida útil desses movimentos, isso foi um marco muito importante no momento em que o país passou pela expansão do setor hidrelétrico. Hoje, basicamente, fora os grandes projetos na Amazônia, a gente praticamente está trabalhando com pequenas centrais hidrelétricas, que tem uma outra tecnologia, onde a questão da erosão passa a ter um papel secundário, porque quase todas elas operam na atividade. Então, com isso, você, a bacia de contribuição em si, do ponto de vista erosivo, para a maioria dessas PCHs, ela deixa de ter uma relevância, consequentemente a abordagem em relação a isso foi secundarizada. Os planos diretores, né, onde a questão do zoneamento municipal, a indicação de áreas de expansão urbana, restrições construtivas, trazia uma atuação efetiva do geomorfólogo
nessa discussão, traz ainda, obviamente, mas hoje a gente tem algumas questões que a gente vai ver mais à frente. Até um tipo de informação nesses zoneamentos urbanos que eu, pessoalmente, dentro da história que eu tenho na área de geomorfologia, eu colocaria muito em xeque. Na verdade, aquele mapeamento tradicional de uma foto aérea de muitos detalhes, se percorria cada encosta do município, identificando as coberturas sociais, no seu nível de detalhe, podendo interpretar, zonear o município daquela forma, isso praticamente desapareceu. A gente não vê mais esse tipo de produção sendo gerada. Né? O dinâmico erosivo dos reservatórios, eu cheguei já a pontuar, e os planos diretores de passeio hidrográfico, também nós tivemos uma fase muito importante na produção desses planos diretores, mas nós trabalhamos, eu inclusive participei de alguns, eu acho que era lá também participei de outros, até via a Universidade de Viçosa na época, né? Nós trabalhamos nisso, e a gente viu que a gente trabalhou numa dimensão de escala que é pouco aplicada dentro do que importa da gestão da bacia hidrográfica, mas era um momento que nos permitia, pelo menos, apontar, do ponto de vista mais regional, quais eram os principais problemas ligados à questão de dinâmica de superfície dentro das bacias que nós tivemos a oportunidade de estudar. Essas demandas, obviamente, elas continuam, né? Mas hoje, dentro das empresas, a gente tem visto possibilidade de trabalhar de uma outra maneira, dentro de uma perspectiva de uma geomorfologia muito mais aplicada, dentro de problemas efetivamente colocados, com perguntas objetivas para as quais a gente tem recorrido muito à geomorfologia para tentar explicar, e eu vou chegar em alguns exemplos disso logo à frente. Dentro dessas questões que eu acabei de falar agora há pouco, eu acho que nós tivemos algumas mudanças em função de realidades que foram surgindo. O abandono, por exemplo, dos processos de avaliação de risco ligados ao reservatório tem muito a ver com esses novos processos operativos das usinas hidrelétricas que eu acabei de falar. Em relação a essa questão das estabilidades impostas, urbanas ou mesmo do reservatório, nós tivemos uma fase aí da aplicação de novas tecnologias para a estabilização imposta. Surgiram mantas, surgiram uma série de processos que passaram a ser incorporados e na cabeça de algumas pessoas, na cabeça de alguns setores, ao invés de desenvolver os estudos necessários para se pensar qual era o investimento necessário para se buscar uma contenção com menor esforço, se partia para a aplicação objetiva dessas técnicas com o sentido de viabilizar o seu projeto e de cara garantir a estabilidade dessas áreas. Nós tivemos também avanços importantes, novas metodologias, novas ferramentas para a avaliação das condições geotécnicas, as ferramentas de modelagem de estabilidade externa passaram a ser aplicadas de uma forma muito mais objetiva, apesar de a gente estar de algumas barragens continuarem rompendo por aí, mas o fato é que as estabilidades de encostas, seções de corte, variáveis, características estruturais da rocha, passaram a alimentar modelos, e a partir desses modelos você cria uma maior precisão nessas avaliações, e o que ficou nítido é que à medida que se afasta dessa geomorfologia de detalhe, praticamente também se afasta da sustentabilidade ambiental, à medida que eu opto por
investir mais, para empenhar maior fator de segurança para algumas estruturas, por já investir nas contenções, né, ao invés de adotar procedimentos dentro de uma lógica mais conservacionista. Isso foi um caminho que vamos dizer assim, que a engenharia de construção optou nesses últimos tempos. Agora, nós tivemos também uma oportunidade de trazer de desenvolver hoje uma geomorfologia bastante aplicada a algumas situações. Eu trouxe aqui alguns casos que a gente vai passar para vocês aqui com algum tipo de detalhe, também muito rápido, porque são situações que envolveram equipes multidisciplinares, com discussões muito mais amplas do que eu vou apresentar aqui, mas nós temos aí, por exemplo, uma geomorfologia aplicada ao entendimento da estruturação dos campos rupestres. Por que eu estou destacando aqui, por exemplo, a situação do campo rupestre? Nós vivemos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Talvez o campo rupestre seja um dos nossos ambientes, alguns consideram bioma, de maior conflito em relação à possibilidade de uso dentro da região metropolitana. É nele que nós temos os melhores aquíferos, é nele que nós temos os maiores índices de endemismo, é nele que nós temos cavidades, né? É nele que nós temos destaque de potencial turístico por conta da paisagem que eles oferecem, é nele que se alojam as formações ferríferas que tanto interessam aos mineradores, é nele que se alojam os condomínios que, com tanto valor agregado ao serem comercializados. Então, é um ambiente que a gente precisa apoiar as discussões orientadas a essa questão. Uma segunda questão importante é relacionada à definição do estágio seccional ou das áreas de máxima expressão local das formações abertas. Olha, nós vivemos metade de Minas Gerais está dentro do bioma da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, as suas fisionomias de corte florestal são portadores de um conjunto de características, né, já definidas a partir de um conjunto importante de estudos, né, que permitem dizer qual é o estágio seccional. Por que é importante o estágio seccional? Porque ele regula as possibilidades de uso, ele regula a possibilidade de intervenção, né? Então, e aí nós vivemos um dilema, porque dentro da nossa área de Mata Atlântica, nós temos também ambientes, manchas de cerrado, manchas de campos rupestres artificiais, manchas de campo rupestre resinoso, né? Manchas de campo limpo, manchas de cerrado estrito senso, e nós tivemos hoje, por exemplo, mais de 700 processos ligados à análise de viabilidade ambiental paralisados em função de falta de metodologias que nos permitissem discutir qual seria o estágio sucessional de um dado cerrado, de um dado campo rupestre, seja ele ferruginoso ou cortisífero. E a gente vai ver aqui que a gente consegue lançar mão de abordagens ligadas à geomorfologia, não para falar da diversidade não para falar da diversidade de um ambiente desse, mas para tentar entender de que maneira uma abordagem focada numa geomorfologia de detalhe pode nos levar a entender o potencial de diversidade do espaço. Por que essa discussão é importante? Por que essa discussão é importante? Eu posso ter, por exemplo, uma área de cerrado, né, ou de campo cerrado,
com mais de 30, 40 anos que ela nunca foi utilizada, mas em função da natureza dos seus solos, em função da dinâmica de erosão que se apoia sobre essa área, eu posso ter critérios de dinâmica geomorfológica que induzem a dominância de uma ou duas espécies, em contrapartida, na medida que em outros espaços eu posso ter condições bastante distintas e com evidências de uma degradação muito mais ativa. Eu posso ter 30, 40 espécies num dado local, mas eu posso ter uma dinâmica de intervenção muito mais latente do que essa que tem uma ou duas espécies. Então, eu tenho que tratar de outras variáveis para discutir essa questão aqui da diversidade e do significado da máxima expressão local. A gente usa também muito da geomorfologia aqui no entendimento da funcionalidade das paisagens, da definição sobre a viabilidade frente a determinados graus de interferência. A gente usa na seleção de áreas para a conservação da biodiversidade, como eu falei há pouco, a gente pode ver exemplo. Nas operações de reposição de água e transposição de bacia, a geomorfologia passa a ter um papel central. Na recuperação e gestão de áreas atingidas por rejeito, que virou uma linha de atuação que a gente precisa considerar hoje, porque fatos aconteceram e nós temos problemas para lidar por um longo tempo, mesmo que nada aconteça em outras áreas, né? Então, essas questões aqui, elas são algumas das questões que eu gostaria de definir, de mostrar um pouco para vocês de algumas coisas que a gente já desenvolveu, aplicando alguns eixos de abordagem geomorfológica para tentar contribuir para essa discussão. Então, assim, no entendimento da funcionalidade das paisagens e na definição sobre a sua viabilidade frente a determinados processos de intervenção, eu trouxe para um caso que a gente discutiu numa região importante, numa área lá de Carajás, né, onde nós tivemos, no processo de viabilidade, por exemplo, aqui nós estamos tratando do licenciamento da maior mina de ferro do mundo, né, que é a mina de S11B de Carajás. E o órgão ambiental do ICMBio entendeu que essas lagoas, apesar de estarem nesse corpo de formação ferrífera, elas não poderiam ser destruídas, elas deveriam ser preservadas. E como que eu mantenho essas lagoas aqui preservando essas áreas? Tá bom, do ponto de vista da mineração, a mineração vai falar para você o seguinte: olha, define um buffer aqui que permita ter uma segurança operacional, onde eu possa fazer as detonações para retirar o minério, sem destruir a lagoa, sem causar nenhum vazamento ou sem causar qualquer coisa dessa natureza. Só que do ponto de vista da conservação não é assim que se pensa, né? Eu tenho que pensar, tudo bem, eu tenho uma demanda, eu tenho um projeto que só se viabiliza um investimento de 19 bilhões de dólares, que só se viabiliza à medida que eu faço, que eu consiga manter isso aqui. Então nós começamos a pensar o seguinte: qual as características dessas lagoas? O que eu preciso manter nesse entorno, de modo que todo o processo de dinâmica erosiva que ocorre ao longo dessas áreas tenham preservadas uma condição de arraste para lançar para dentro dessas lagoas os materiais que garantam as suas características naturais. Por que isso é importante? Porque as comunidades biológicas que estão aqui dentro, elas são determinadas pela natureza da qualidade da água que essas lagoas têm, que por sua vez é controlada pela carga de nutrientes que é arrastada desses encostos. Então, se eu tenho um espaço que eu tenho manchas, hoje eu tenho uma contribuição dessa dimensão
O que de fato aqui, ao longo de toda essa superfície, está contribuindo para o lagoa? O que eu tenho de argila, o que eu tenho de areia, o que eu tenho de matéria orgânica, o que eu tenho de afloramento rochoso sem fluxo algum, e em que medida essas taxas de cada uma dessas áreas, em termos de extensão e espessura, podem alimentar essas lagoas, mantendo condições adequadas para a manutenção da biota aquática. E manutenção da biota aquática é fundamental, né, porque os processos, todos os demais processos que sustentam a diversidade, parte da diversidade biológica que tem nessas áreas, dependem da qualidade e dos recursos ofertados por esses ambientes. Né? Então, a gente precisava ter garantida a funcionalidade ecológica e também precisava ter garantida a integridade física. A gente não poderia aproximar delas com um nível de exploração que gerasse qualquer tipo de problema, mas a gente precisava, sobretudo, conhecer o entorno de modo a gerar, a manter essas condições. E aí nós tivemos uma série de estudos aqui, né, de diagnóstico, e uma delas passa pela geomorfologia. Essa é a proposta inicial que o empreendedor tinha, que obviamente ela não foi viabilizada, né? Ela se sustentava do ponto de vista da geotecnia, mas veja, né, do ponto de vista da bacia, das bacias de contribuição, praticamente você teria lá corpos inertes. Aí, de cara, você já vê um problema, né? Bom, se eu elimino a bacia de contribuição aqui, como que eu posso manter esse nível de água aqui? As operações de rebaixamento de mina me permitem repor a água. Esse problema é fácil de resolver. Agora, à medida que eu reponho água, eu trago um problema de sazonalidade. Eu consigo ter um ajuste sazonal de repor a água no mesmo ritmo das precipitações que caem aí. Essa é uma questão. Do ponto de vista da carga de nutrientes, como que eu reponho tudo isso que está sendo perdido no desenvolvimento de uma atividade dessa? E o que disso aqui poderia ser viável para manter a condição dessas lagoas? E aí nós tivemos, né, aqui algumas das questões que a gente analisou, sempre focando em entender o que está acontecendo na lagoa. É uma lagoa que a própria sazonalidade gera um nível de biota aquática muito grande. Isso aí já era um indicativo de que você tinha períodos em que os arrastes, a erosão, aportava para essa lagoa cargas importantes, produzindo alterações importantes na lagoa e, consequentemente, era impossível se manter esse ambiente sem levar isso em consideração. Nós fizemos, então, análise de equipamento superficial, mapeamento das coberturas mobilizáveis, né? Chegamos a algumas informações que são essas que vocês estão vendo aqui, não vou me ater aos detalhes, né? Geramos o mapa das coberturas, identificamos cada uma dessas tipologias de cobertura, né? As unidades todas mapeadas em detalhe, avaliadas as espessuras de cada uma dessas áreas para poder avaliar o que seria possível. Então você vê, por exemplo, você tem um setor aqui, praticamente você tem a rocha, que é esse marrom aqui, né? Áreas de coberturas mais espessas já estavam praticamente alojadas no entorno dos corpos. Você tem uma bacia central, que a realidade é muito diferente. Nela, né, você tem uma massa de materiais sujeitos à erosão extremamente grande, e é muito interessante porque o que a biologia mostrava para a gente? Aqui, uma lagoa pobre, de águas muito oligotróficas, com comunidades biológicas bem mais pobres, aqui um cenário muito diferente.
evidenciando que necessariamente você tinha uma relação importante dessas cargas aqui aportadas dessa lagoa, dando a ela uma outra característica. Até do ponto de vista de macrófitas, de formas aquáticas mais desenvolvidas, essa lagoa aqui muito mais importante que essa, e sem dúvida nenhuma, essa situação de recarga de cada uma dessas lagoas é um fato que ajudou a explicar e entender a diversidade de cada um desses ambientes. Né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia da diversidade de ambientes que a gente tem, de formas distintas, porque necessariamente lá naquela, apesar de ter aquela bacia de contribuição imensa, importante, não imensa, mas importante, não significa que todo o fluxo de água precipitado na bacia vai para ela. Você tem um ambiente praticamente, alguns falam pseudocástico, alguns usam até o termo cástico, pela a grande concentração de cavidades que existem ali naquela região. Então, parte dessas áreas, elas não chegam dentro daquela lagoa. Então, também é necessário conhecer isso, né? E, em alguns casos, você tem respostas imediatas, outros você tem verdadeiros sumidouros, capturas dessas áreas de escoamento. Né? A posição do aquífero aí está 50 metros abaixo do nível basal da lagoa, que é uma lagoa profunda, chega a 16 metros em alguns pontos. O aquífero está ali embaixo, não tem contato, ela é selada por argilas, né? Então não existe essa transferência. Mas você tem processo de transferência subsuperficial que cria arraste também de dentro da rocha e lança materiais para dentro das lagoas. Então era muito importante conhecer a natureza geoquímica disso, conhecer essas fontes, conhecer esses estoques, né? E o fato é que, em função disso, por enquanto, a lagoa está lá preservada, porque nitidamente ou se pensa numa compensação objetiva e assume-se que aquilo vai ser um dano irreversível ou então não há viabilidade de se desenvolver a mina a ponto de criar esse tipo de interferência ambiental. Tá? Uma outra questão, o entendimento da estruturação de campos rupestres. Né? Esse trabalho nós desenvolvemos em 2007, né? E aí eu gostaria só de destacar o seguinte, né? É impressionante como a gente, como a geomorfologia começa a aparecer nas discussões das formações campestres. Tanto é assim que o livro mais importante, na minha opinião hoje, que discute, por exemplo, as formações campestres, ele chama de Geossistema dos Campos Ferruginosos. Né? Ele traz a base, de certa maneira, da geomorfologia como um elemento explicativo da distribuição dessas paisagens aqui na nossa região, e a gente vai ver isso adiante. E isso, esse livro foi publicado acho que tem 2 anos, né? Mas a gente começou esse trabalho contou com a participação, esse foi o primeiro trabalho, contou com a participação do professor Lará, que está ali, esse primeiro que a gente viu. Esse segundo aqui contou com a participação do professor Carlos Freire e uma equipe lá de Viçosa. Em 2007 a gente começou a desenvolver esse trabalho lá, tentando exatamente, nós recebemos uma pergunta do IBAMA, o seguinte: lá é uma unidade de conservação de quase 400 mil quilômetros quadrados. Aí veio uma pergunta: desse total, apenas cerca de 16 mil hectares, 400 mil hectares, e cerca de 16 mil hectares é o seguinte: entendendo que o objetivo da mineração é ocupar todas essas áreas, porque o próprio governo
deu a portaria de lado para que isso ocorresse, e eu, do meu lado, lá no ICMBio, entendendo que a conservação é muito importante, é o fato fundamental para essa área, qual é a área adequada, representativa para a manutenção da biodiversidade dos campos de pesca ferruginosos dentro de Carajás. Então é um dilema que tem que ser, foi colocado, né? E na época o programa surgiu até, a pergunta surgiu até com o nome depreciativo da situação, é qual é a área mínima de câmbio viável para a manutenção dessa diversidade. Olha, quando você olha, né, não se trata apenas, como se chamava na época, de savana metalófila, né, que era o nome dado na época, uma vegetação savana, uma vegetação aberta, e metalófila porque ela se sentava em cima de formações ferríferas, ora a própria rocha, ora a câmbio, né, na região. Mas a gente vê que, ao contrário disso, é uma situação bem diversa, né? Você tem áreas de campo rupestre com manchas de mata, você tem áreas de campo com buritizais, você tem áreas de campo misturando com ambientes florestais, você tem orlas de buritis em meio a domínios de formações arbustivas. Então se tem uma diversidade extremamente grande que a gente precisava explicar, né? Até para poder tratar de um detalhe muito importante. Esses 16 mil hectares não estavam contínuos no marisco, eles estavam distribuídos num conjunto de mais ou menos 12 corpos, 13 corpos, não me lembro ao certo, né? E alguns corpos eu tinha uma diversidade representativa de tudo isso que vocês estão vendo aqui. E outros eu tinha uma coisa só. Então não adiantava eu pensar em não, vou conservar o corpo tal, o corpo tal. Não era isso. A conta era muito mais difícil. Para dar representatividade e conservação necessária para guardar as fisionomias que caracterizam o campo de pesca ferruginoso, a gente tinha que mapear no detalhe onde essas formações estavam e fazer uma conta apoiada com conhecimentos da biologia de conservação que pudesse nos permitir fazer um recorte dessa natureza, né? E aí a gente começou a ver, né? Você vê que aqui é uma fotosequência, e aqui você vê, por exemplo, que em função da característica de cada feição dessa aqui, você tem uma tipologia que a gente começou a categorizar como geoface, já trazendo nada de novo da geomorfologia. Na verdade, a gente estava voltando lá no Sochava, no fim dos anos 60, e buscando os conceitos que permitiam a gente trazer uma abordagem mais segura, mais adequada para explicar a diversidade que existia aqui nessa região, né? Aqui, uma outra tal sequência onde você vê uma variação de ambientes que imprime uma diversidade que precisa ser contabilizada para pensar a diversidade da área. Aqui, nessa própria sequência, você vê como que cada setor tem uma natureza física que determina a fisionomia que está sobre ela, a mata de transição com colúmbios, um campo de velósia rupestre típica, onde até as pequenas fraturas aqui da rocha praticamente estão erodidas. Então, é uma espécie que está intimamente associada à condição de erosão e desse substrato. Aqui você já vê as micro depressões desse sedimento de perfil sustentando algum solo e, consequentemente, formações de espécie arbustiva. Aqui o processo de erosão se repetindo nos campos de velória, voltando com o esvaziamento pleno do solo. Aqui embaixo, onde você tem um depósito
né, os processos de acumulação, você já tem o desenvolvimento de uma vegetação mais significativa. Com isso, a natureza pedológica que mudava até na acumulação de fósforo, você tem a presença de fluidos, matéria orgânica, a atração de morcegos, cavernas. Então, toda a realidade desse ambiente aqui cria uma diversidade de geofaces ao longo da sequência que passa a ser também relevante. Aqui a mesma coisa, né? Aqui vocês mostrei uma foto no início, onde tem uma orla ocupada por litis, né? Aí eu tenho uma top sequência nesse sentido. O foco aqui é interessante, né? A gente está com foco nos solos, né? Está aparecendo aqui o foco no solo. Vocês vão ver mais à frente, em outras abordagens que a gente trouxe agora com o Gandarella, que a discussão, o solo é uma discussão que a gente tem. A escolha do ponto de amostragem, ela é muito determinada pela característica geomorfológica. Né? Normalmente eu chego numa paisagem, eu estratifico a amostragem, com os equívocos metodológicos que isso pode ter, mas na maioria das vezes, né, o que a gente faz é isso. A diversidade metodológica, a diversidade geomorfológica, seja numa escala de detalhe como essa, seja numa escala de abordagem mais regional, eu acabo sendo induzido a fazer os meus perfis pela natureza e pela diversidade de vegetação, que é a resposta de como aquele solo se desenvolveu com aquela característica de relevo e dinâmica que se opera naquele terreno. E com isso a gente consegue, né, identificar uma diversidade aí dos chamados geossistemas para aquela região, né, com as geofaces associadas a ela, e com isso eu consigo saber se, dentro do universo de platôs que eu tenho, como que eu posso pensar no melhor recorte para desenvolvimento e conciliação da conservação com a atividade de mineração. Aí, só para vocês terem uma ideia, né, de como que a gente tem que sectorizar cada uma dessas geofaces, e às vezes não é simples. Né? Aqui são mapas dos platôs com os geossistemas e as geofaces associadas. Né? A gente já, naquele momento, a gente já considerava uma orla de floresta aqui, onde a gente tem os colúrios, resultantes do desmonte das rochas da Câmara, e que a gente entende que são fundamentais para a conservação das áreas rupestres, porque as áreas rupestres passam por um grande estresse na época da seca. E toda a reposição, os processos de polinização dessas áreas ocorrem a partir das florestas que estão no seu entorno. Então não adianta nada pensar também só na conservação do campo, sem ter um ambiente que seja capaz de abrigar as populações responsáveis pela manutenção da diversidade desse ambiente, visto que essas áreas aqui, elas passam por um estresse danado. Aqui na nossa região, além do estresse hídrico, elas passam por queimadas. Né? Aqui outro corpo. Tá? Então, só para vocês verem que é mais uma situação importante da aplicação da geomorfologia de detalhe, e aí é de detalhe mesmo, né? A gente faz voos de drone, são campos muito demorados, né? A gente não adianta eu querer fazer um trabalho desse se não tiver uma cartografia de muito detalhe, eu não vou conseguir, e eu tenho que lembrar dessa particularidade de ter um mapeamento desses ambientes. A gente também usou agora
em apoio aqui até ao Estado, né? Esse trabalho a gente apoiou o Estado aqui, tentando definir uma legislação, critérios para dar suporte a uma legislação que existe sobre a definição de estágio excepcional das formações abertas. Por que eu coloquei máxima expressão local? Porque o próprio Estado já entendeu que a legislação ela não consegue dar as respostas necessárias para tratar de máxima expressão local em relação às formações abertas. Eu posso ter um lote de campo rupestre dentro de um dado condomínio que pode ter uma diversidade maior do que uma área conservada daquele mesmo campo rupestre em outra área. Porque o fator que vai explicar a natureza desses ambientes tem um controle edáfico extremamente relevante. Então, pequenas nuances dessas superfícies podem oferecer uma diversidade turística, né, que vai ser muito distinta de uma área para outra, independentemente se uma área está perturbada e a outra não sofreu nenhum tipo de perturbação. Então é muito importante, isso aqui é uma situação aplicada, porque, como eu falei no início, nós tivemos uma paralisação dos negócios durante 2 anos aqui em Minas Gerais, porque ninguém tinha coragem de dar uma licença ambiental para loteamentos aqui na área do Cerrado, no Lagoa Santa, por exemplo. Nós tivemos 600 processos de loteamento paralisados dentro da região a ser tocado. E como que eu diferencio se o Cerrado é primário ou não? No campo rupestre, no quadrilátero, no campo limpo. Como que eu diferencio isso? Também é uma situação aí complexa. Uma das serras que a gente estudou inteira foi a alça superior aqui dos campos rupestres ferruginosos do Gandaré. Nós gastamos aí mais ou menos uns 6 meses estudando, fazendo um mapeamento de detalhe. E isso o pessoal de Viçosa também esteve com a gente nesse projeto. Observe, também é uma situação de muita diversidade. E aqui, mais uma vez, o conceito, e aqui mais do que isso, né, a própria nomenclatura, ela traz os atributos do meio físico, a geomorfologia, a geologia, com elementos fundamentais para entender isso aí, né? E o que é mais curioso é que a biologia hoje, a gente trabalha aqui com o pessoal do Laboratório de Ecologia aqui da UFMG, a biologia toda apropria exatamente dessa nomenclatura para fazer as inscrições relacionadas aos campos rupestres, né? Então eu tenho ambientes hidromórficos em plano ferruginose. Isso aqui não precisa nem dizer. Campo rupestre ferruginoso aberto, ferruginoso e arbustivo. Eu tenho os geossistemas que ocorrem sobre as metabases que a gente vai ver lá na frente. Os geossistemas que ocorrem sobre as metapiríticas que a gente vai ver lá na frente. Os geossistemas e os cortizídeos. Os capões, as matas e capões florestais de câmbio no topo de encosta. Tem o conjunto das áreas antrópicas. Se eu pegar, por exemplo, aqui, o geossistema do campo rupestre ferruginoso aberto, olha a diversidade que eu tenho. E não é uma diversidade aleatória, assim, é uma diversidade mapeada, constatada, com relações de forma, solo e planta, comprovada por análises laboratoriais e mapeamento de detalhe, né? Então você vê que eu tenho topos e encostas, eu tenho topo e encosta de câmbio, e aí vai essa diversidade expressa em mapas, né, com os devidos detalhes. Se eu pegar o campo rupestre arbustivo, eu tenho escarpas, eu tenho topos e encostas, eu tenho encostas coluviais. Então, a diversidade vai se repetindo. A mesma coisa em matas, capões, e aí vai, né? Quando você olha uma imagem dessa, aí entra aquela questão que até o Roberto estava comentando aqui, né? Quer dizer, em que medida uma imagem só
e a pressa que às vezes as demandas nos colocam, permite fazer um levantamento desse detalhe para discutir uma coisa tão relevante, na medida que eu tenho uma legislação por trás que pauta como que as coisas devem ser feitas. Se eu não tiver um campo pesado, se eu não tiver um mapeamento sistemático, eu não vou conseguir trabalhar isso aí. Né? Os próprios ambientes hidromórficos, eu tenho dinâmicas diferentes, eu tenho áreas que têm uma sazonalidade que evidencia um comportamento, outras já são permanentes. No geossistema de cortesia também eu tenho as minhas variações, né? Nos fluidos também eu tenho variações importantes. Então vocês observem que é necessário, dentro de uma escala de abordagem menor, de detalhe, trabalhar essa situação de modo a produzir, atender esse objetivo. O que a gente constatou nessa história toda aí? Que de fato você não consegue trabalhar com diversidade florística para você falar de máxima expressão local, para você trabalhar de ambientes melhor ou pior do que o outro. O que você consegue, como que você consegue discutir isso aí? Você tem que trazer o conceito de máxima expressão local. E como que é o conceito de máxima expressão local que a gente adota hoje? Máxima expressão local, ela tem que ser necessariamente a área que agrega a maior diversidade de geoambientes que você tem e, prioritariamente, com pesos para os geoambientes mais raros. Então você traz a diversidade de geoambiente, a raridade de geoambiente, e com isso você consegue setorizar a serra dizendo, olha, essa porção aqui, ela, já que eu não tenho as ferramentas para dizer se ela é primária, eu posso dizer que ela é de máxima expressão local, portanto ela não pode ser tocada. Essa aqui não é de máxima expressão local, porque eu tenho 70% da serra que eu tenho os atributos que garantem a representatividade dessa paisagem, dessa biodiversidade. E o mais interessante é que isso, que aparentemente, quando a gente começou a discutir lá em 2007, a gente não imaginava que isso pudesse ser incorporado, integrado dentro da discussão biológica, e um fato, eu diria o seguinte, é uma fronteira ainda, porque a gente está no início, né? É uma fronteira, porque a gente avançou muito, por exemplo, na área de campo coberto de novo, mas nas áreas de cerrado está totalmente aberto, nas áreas de campo cerrado está totalmente aberto. Então nós temos ainda que tratar dessas condições. E não vai ser muito diferente, porque quando você observa, né, eu tenho isso aqui perto de Sete Lagoas, Funilândia. Eu mesmo tenho uma área lá que tem 20 anos que eu tenho esse terreno. Quando eu comprei, eu já tinha mais de 10 anos que a pessoa não tocava em nada. Tem 20 anos que eu não toco. A natureza da dinâmica de erosão, a natureza dos solos que se desenvolvem sobre rochas peníticas, imprimem um gradiente ali naquela paisagem, com resposta na vegetação, que, apesar de 30 anos sem tocar, ela é imensamente mais pobre do ponto de vista de diversidade do que áreas de latossolos vermelhos em áreas de platôs que ocorrem na região com árvores imensas e tal, que são pressionadas sistematicamente. Então, ou seja, a condição geomorfológica aí, ela é determinante nesse processo. Ela imprime a diversidade florística que se vai ter nesses ambientes. Não adianta, o controle edáfico é fundamental, né? Bom, isso aqui só para mostrar um pouco, né, das análises de solos que a gente fez, você vê as formas de vegetação que guardam, como elas se agrupam, né, a formação
formações florestais aqui se aproximando das áreas de matéria orgânica, as áreas aqui de campos rupestres abertos e arbustivos se isolando e praticamente se distanciando da influência de características do solo, né? Então você traz elementos que são pautados por análise, não é uma coisa assim puramente empírica. No entendimento de estruturação dos campos rupestres, diversidade do geossistema ferruginoso. Isso aqui foi o seguinte: quando foi desenvolvido aquele estudo daquela primeira trabalho que eu mostrei com vocês, das lagoas, a gente precisava identificar áreas na região que a gente pudesse identificar uma diversidade de ambientes que a gente pudesse fazer introdução de espécies de campo rupestre ferruginoso para ganhar qualidade em algumas serras que a gente entendia que precisavam ser anexadas à área já protegida. Essa era uma área que estava de fora e a gente conseguiu mostrar que nesses platôs aqui existiam, apesar de não existir a cobertura de vegetação das áreas protegidas, as condições de substrato para a introdução de germoplasma coletado lá dentro daquela serra estavam guardados nessa serra que estava fora. E começou-se um processo de transferência de espécies daquelas áreas, de todos aqueles corpos de dentro das áreas protegidas, coleta e transferências para cá, e esse processo de CNBio achou interessante, e hoje essa área aí é um parque nacional, foi criado tem 3 anos, Parque Nacional dos Campos Ferruginosos de Carajás, e anexado à Floresta Nacional de Carajás. Era uma área que estava de fora, totalmente pressionada, com um substrato totalmente adequado à reabilitação e o restabelecimento de um ecossistema raro na região. Recuperação de áreas atingidas do meio jeito, não precisa nem falar. Isso aqui é Brumadinho, né? A barragem que se rompeu e tal, né? A gente está fazendo aqui uma série de trabalhos orientados para controle desse material, sua estabilização, né? A recuperação dessas áreas. Aqui a área do fundão, onde a gente teve uma atuação na geomorfologia extremamente ativa, né? Depois que a área foi esvaziada, a gente tentou identificar os pacotes de lama, areia, e a partir daí determinar níveis de áreas de risco, porque esse material ainda ficou retido dentro dessa área, um volume de aproximadamente 10 milhões de metros cúbicos de rejeito que poderiam escapar ainda pelo vale. Então toda essa área que a gente mapeia como áreas de risco crítico, para poder orientar as ações de estabilidade ou as ações de contenção, porque se isso aqui escapasse naquele momento, nós ainda teríamos barragens ajudantes que poderiam ser utilização dessas áreas, onde eu posso pôr pessoas para trabalhar, onde a gente vai poder pôr máquinas com controle automatizado, né? Tem situações aí que você não pode pôr um sujeito pendurado num rapel aí para fazer um plantio. Tem situações aí que você não pode pôr um trator com pessoas lá embaixo. Aí você tem que ter trator automatizado para fazer determinadas operações. E essas superfícies têm que estar todas mapeadas no detalhe, conhecidas, para que a gente possa desenvolver esses trabalhos. Então, assim, eu só queria mostrar que assim, a geomorfologia ela guarda ainda essas áreas tradicionais de atuação, como eu falei anteriormente, traz essa série de perguntas que a gente pode lançar a mão da geomorfologia para
para esclarecer, e porque ela explica as distribuições das fisiologias do ambiente, ela caracteriza o substrato da interação, ela explica que não é a corrosiva que influencia todo o ecossistema, ela é fundamental nos processos de reabilitação das paisagens. O mapeamento de Brumadinho vai ser essencial para isso e a caracterização dessas superfícies. E conservação e gestão de recursos hídricos. Então, assim, eu queria só dar esse panorama do que a gente já vem fazendo. Eu estou falando de uma área muito pequena, que é a minha empresa, ela tem uma diversidade de atuação geomorfológica para tudo que se faz hoje do uso de geomorfologia, né? Um trabalho de agricultura, um trabalho com silvicultura, um trabalho com gestão urbana, mas alguns setores a gente tem conseguido imprimir a discussão geomorfológica com um pano de fundo para sustentar questões ligadas à conservação, à biodiversidade, é isso. Questões? Queria que você falasse um pouco, assim, isso é uma coisa que a gente conversa em sala de aula, às vezes é um conflito de processo formativo mesmo, né? O estudante não está aprendendo geomorfologia, mas também está lidando com outras áreas de conhecimento. Um pouco dessas habilidades e competências que depois do mercado de trabalho elas são importantes, porque usando os exemplos que você mostrou, às vezes gera-se uma confusão muito grande em que eu tenho que entender o máximo que eu puder de geomorfologia, porque quando eu sair daqui, lá fora eu vou ser cobrado para me expressar sobre determinados conceitos, né? E o que acontece, na verdade, é a perda da possibilidade de que, além desses específicos da geomorfologia, você dialogue com outras áreas para que, efetivamente, no mercado de trabalho, você saiba lidar com problemas dessa natureza, né? Porque o exemplo que está na minha cabeça é o seguinte: a gente acabou de voltar de um campo, uma disciplina que a gente está fazendo em relação só à vegetação. E os meninos até brincando, a gente precisa de uma disciplina de biogeomorfologia. A brincadeira era por quê? Porque o contexto do relevo surgiu em diversas discussões onde a gente estava falando dos comportamentos desses unidades geológicas. Exatamente o que você apresentou. E mesmo que eu não vá trabalhar diretamente com isso, como você disse, a equipe é grande, tem a pessoa fazendo a florística, eu não posso não conseguir dialogar com o outro. Então, se eu me fecho demais na geomorfologia e não consigo, eu não estou dizendo que eu vou fazer o levantamento florístico, eu tenho que dar cabo de fazer a geomorfologia, mas eu preciso entender que a geomorfologia que eu estou querendo expressar, ela vai dialogar com outras áreas, né? Então, quando chega lá fora, o profissional, esse de geomorfologia, né? Que habilidade que ele tem que adquirir para além da geomorfologia? Bom, a discussão ambiental ela é multidisciplinar, isso é um ponto. Ninguém aqui vai mesmo que você seja contratado para fazer um relatório público de geomorfologia, você vai ter que sentar e tomar decisões que vão envolver outras ciências. E a gente vê o seguinte, algumas áreas, por exemplo, hidrologia, é uma área de conhecimento que, se você não consegue dialogar, você corre o risco de, numa discussão sobre uma avaliação de uma determinada condição geomorfológica, você embarcar, se você não entender necessariamente o que está por trás da como se faz uma análise hidrológica. Não é do que isso. É muito comum, às vezes, o hidrólogo levar em consideração dados de regionalização de vazões sem levar em consideração o contexto geomorfológico. É você que tem que levar para ele esse conhecimento para que ele calibre o seu modelo, né?
área de pedologia, a mesma coisa. Né? A gente já observou que necessariamente algumas variáveis de natureza química são fundamentais na determinação das condições de suscetibilidade ou não de um solo, mesmo em condições de declividade e relieves semelhantes. Então, você precisa ter condição de ter esse nível de conhecimento, de estabelecer essas conexões. Quando eu dava aula, eu fazia um exercício assim, dentro dessa linha que você está fazendo. Levava os meninos para uma determinada região, a gente fala, normalmente selecionava um perfil, um transect, desculpa, sentava em um determinado lugar e fazia esses compartimentos. Eu não tinha botânico na equipe já naquele momento, mas a gente trabalhava algumas noções. Eu trabalhava a altura da vegetação, eu trabalhava diâmetro, eu trabalhava diversidade, identificando espécie A, B, C, D, a partir de folhas e etc. Quer dizer, o biólogo é fundamental aí. Né? À medida que você faz isso, você gera os índices, você gera uma estatística básica, você consegue começar a ver claramente essa relação de vegetação, né? Relação solo-planta, de morfologia planta, solo, vegetação, que você acabou de colocar. Outra questão, outro profissional que, sem dúvida, e é uma interação, um tipo de conhecimento que você precisa ter, talvez eu tive o privilégio de, durante a minha carreira, conviver muito com o pessoal de geologia. Então, a geologia, hoje, a gente trabalha muito com na verdade, a monografia foi em hidrologia, né, aqui nesse instituto. Então, eu digo que essas ciências afins estão aí orbitando no entorno da metodologia. Você tem que conseguir dominar os conceitos fundamentais dessa ciência, você poder escrever adequadamente a geomorfologia. Senão você não vai conseguir explicar a paisagem, você não vai conseguir desenhar esses modelos para poder explicar algumas dessas questões que a gente procura. Não dá para fechar na caixinha ali e achar que a geomorfologia pura você vai dar conta dessas questões. Como que ficou a delimitação das áreas de formação? A gente chegou à conclusão que naquela situação você não tinha recorte que possibilitasse a manutenção da qualidade daquela água e sustentação do biota. Ou você assume que aquela perda vai ser total e você cria mecanismos de compensação para ela, ou você não tem jeito de fazer sua mineração. Tudo ali é tudo ou nada. Você minera e aplica uma política de compensação, se é que existe, né? Você tem que achar uma área de valor equivalente, etc. Ou então você tem que se rever o plano de lava da mineração. Dentro desse metodologia máxima de seleção local, vocês chegaram a aplicar trabalho Não, área de relevância. aí é outro conceito, né? Nós temos especialistas em espeleologia aqui, mas você trabalha de outro modo. Você tem um elenco de... Daquela caixa que você acaba de fazer. Isso, você tem que aplicar aqueles critérios. Esse aí, a legislação está tão aberta que ele fala o seguinte: se você não conseguir aplicar os atributos que estão previstos em lei, uma equipe técnica pode propor a metodologia e, se o órgão ambiental entender que aquela metodologia é de fato aplicada àquela realidade, ele pode validar. Hoje, os dados que a gente tem sobre o volume de informações e coleta que a gente já fez nessas áreas tem mostrado, do ponto de vista florístico,
você não vai chegar a lugar nenhum. Hoje você vai trabalhar necessariamente com esses microambientes, com esses geoambientes, ou essas geofaces, e a partir dela você vai qualificar essas áreas. Nós ainda temos uma questão a resolver. Quando você fala assim, máxima expressão local, significa que você tem que comparar uma coisa com a outra. Qual é o tamanho do setor que você isola para comparar uma coisa com a outra? Porque isso é tendencioso. Né? Na espeleologia tem as províncias, né? Espeleológicas, em que eu posso discutir relevância de cavidade, fazer uma perder ou ganhar relevância à medida que eu estiver analisando dentro dessa província. Por que a gente está começando a entender aqui no tabulário? A gente está entendendo que o sinclinal de Andarela pode ser uma província biogeográfica, entendeu? Até pela descontinuidade que ele tem, por exemplo, em relação à moeda, em relação a determinados, ao espinhaço meridional, entendeu? Então, a teia ela pode ser analisada de forma exclusiva. Porque não adianta nada hoje eu falar assim, não, eu vou minerar lá, por exemplo, vou fazer loteamento lá, vou fazer condomínio, vou fazer o que for lá na Andarela, porque eu tenho a mesma geoface aqui na Serra da Moeda. Não é a mesma coisa. São disjuntas e eu não consigo, não há como justificar isso. Né? Então, a gente está caminhando para isso. Agora, mesmo lá, eu pego o Andarela em si, tem um projeto, todo mundo já ouviu falar ali lá, o projeto Apolo, um projeto de interesse de uma grande mineradora, etc. Bom, ao introduzir aquele projeto, eu estou interferindo ou não na área de máxima expressão local? Qual é o setor comparativo daquela área em relação ao resto? Né? Se eu tiver ali naquela área a maior diversidade de geofaces que eu identifiquei, isso já é indicativo. Se eu entendo que a geoface tem uma dinâmica capaz de influenciar nos atributos florísticos, muito provavelmente essa maior diversidade de geofaces vai ser sinônimo de maior diversidade geológica ou de maior diversidade funcional do ambiente do campo pétreo ferruginoso. E aí a gente já tem que começar a falar de uma funcionalidade de geossistema. Não dá para você ficar comparando uma coisa com a outra. Estava perguntando Jadson a respeito das habilidades que uma tem. Eu acho que não é para ele que a gente tem que fazer essa pergunta. A gente tem que fazer essa pergunta para a nossa instituição. Entendeu? O que a gente pretende formar? Entendeu? Quando nós temos, aí sim, agora eu acho que uma parte da conversa que o colega queria levar lá, chega num ponto em que talvez esse momento era posterno. Quando você tem uma instituição que não tem um projeto formativo, não tem mesmo, que não adianta ter departamento de geografia, departamento de geologia, departamento de não sei o quê, e quanto aí eu concordo com ele, que 90% dos professores estão mais preocupados com preencher o currículo Lattes. E eu tenho 41 anos de universidade pública e eu vi isso aqui mudando pouco a pouco, entendeu? Em que a preocupação com a aula, a gente fala global, né, predominante, em que o interesse predominante sobre as aulas foi mudando pouco a pouco para o interesse predominante do professor na sua pesquisa. Bom, é claro que o professor que é bom, ele vai continuar mesmo fazendo pesquisa, ele vai continuar fazendo a sua formação. Só que ele não se preocupa mais com o resto da formação do aluno, quer dizer, com o projeto pedagógico da instituição. Quando você tem um curso de geografia, onde o Jadson acabou de falar, onde a disciplina de hidrologia não é obrigatória. Quando você oferece a disciplina de hidrologia, tem 5 corajosos
E o resto, depois da primeira aula, cai fora porque é muito trabalho. Você faz uma disciplina de morfologia aplicada, tem 5 corajosos, porque os outros, quando sabem o que tem que fazer, cai fora. Quando você tem um curso de geografia em que a disciplina de geologia é apenas um sucedâneo dado por um departamento que não tem interesse nenhum na contribuição com o departamento e que a instituição não se preocupa, aí aquilo que o Roberto falou, que eu não concordo, como não concordei com o com Milton, né? Quando ele me falou que geomorfologia não era geografia, foi um dos que me desanimou de continuar digamos, na militância dos cursos e tudo, porque eu achei um absurdo alguém falar geomorfologia não é geografia. No trabalho de consultoria ambiental, percebi que eu voltei a ser mais geógrafo do que geomorfólogo, porque era uma obrigação esse retorno, como o Jacques estava mostrando nos resultados. Entendeu? Então, e aí tem um monte de outros fatores que estão entrando, essa questão financeira. Ele pega 99% dos alunos, se não tiver bolsa, ele não vai trabalhar com você. Entendeu? Porque pouco a pouco essa questão financeira foi colocada dentro da cabeça de que o aluno tem que ser remunerado. Aí o pensamento sobre o que eu tenho que fazer para aprender, para conseguir me virar, porque como você viu, não tem receita. Não tem receita. Cada pergunta, ela necessita de você uma posição, uma reflexão e tudo para trazer uma resposta. Então está tudo falso. Então não é mais uma questão da empresa saber as habilidades. Ela sabe o que ela quer. A universidade não oferece. A universidade não é mais orientada para formar pessoas. Ela é orientada para sustentar grupos de pesquisa, como chama, vaidades, entendeu? Isso é o problema central. Para mim, não tem dúvida nenhuma. O principal problema é que, quando você tem uma estrutura do curso, você vai pensar no desenvolvimento de habilidades que vão refletir lá depois no mercado de trabalho, você precisa ter, as disciplinas não são corpos isolados. Você não forma um climatólogo porque você fez uma disciplina de climatologia. Você não forma um geomorfólogo porque você fez uma disciplina de geomorfologia. Logo, o geomorfólogo tem que saber o que está acontecendo dentro da climatologia e vice-versa. Em todas as disciplinas. Só que aí, é o que você falou, nós transformamos a formação assim, eu dou essa disciplina, eu dou o que eu quiser, eu escolho, eu lembro o que eu quero, e não o que é necessário para a formação daquele aluno dentro do corpo global, que é o projeto pedagógico do curso. E outra coisa, a falta de interferência conceitual do professor. Ele chega lá, tem uma lista de itens, relevo dobrado, relevo não sei o que, relevo não sei o que, entregou o pacote e vai embora. Primeira coisa é brigar com essa turma aí, para dizer, primeiro tem que aprender a pensar complexo. Tem que se obrigar a pensar complexo. Porque tem uma preguiça inerente, né, ao ser humano, porque o que importa é você ter um diploma, você escrever a respeito de alguma coisa. Entendeu? Então, para mim a questão é muito séria e ela envolve todo mundo. Né? Ninguém aqui é vítima. Ninguém aqui é vítima. Tem uma questão hoje, eu acho que quando eu formei, a oportunidade do amadurecimento multidisciplinar no processo de sua profissionalização, ele existia. Hoje ele não existe. Hoje, quando você forma, a empresa quer uma pessoa que já esteja quase pronta. Não pronta, mas muito perto disso, porque a velocidade de tudo hoje é muito. Assim, isso aqui que nos foi dado, né, a gente chama de kit babaca. Né? Você chega na empresa, você recebe um laptop, um celular, e para o cara te achar toda hora e te mandar e-mail 10 horas da noite,
com um texto que você revisar, você devolver no outro dia, assim, é um negócio sistemático. Então, a condição de aprendizado extra-escola, com isso o sujeito chega, ele enfrenta uma primeira barreira, ele a empresa vê que ele não está pronto, ele está fora, porque ele vai desistir, entendeu? Então, tem, assim, é lógico, né? Assim, é até confuso isso. Eu já tive aqui uma situação e a gente estava discutindo isso, aí o professor na época falou assim, não, mas a escola ela não pode estar a serviço do mercado. Mas não é isso, não é estar a serviço do mercado. O fato é que o caminho acadêmico, ele é para poucos, até pela querendo, ele é para poucos mesmo, e até em questão de oportunidade, de vocação e de oportunidade. Quando é que vai abrir uma vaga de odontologia aqui dentro? Né? Então, o que está aí fora, a maioria das pessoas, o que tem para elas é o que está aí fora. É aí fora que ela vai buscar mobilidade social, é aí fora que ela vai casar e tocar sua vida e crescer, etc. Então, a escola tem que, de certa maneira, no meu modo de entender, ter esse olhar para o que está acontecendo no mercado, ter claro, a universidade já dá as ferramentas teóricas e tal, mas vai para essa linha que você falar, coloca. Quando você canaliza todo o seu esforço, todos os seus alunos para uma área específica do seu interesse, às vezes você fecha o espectro de possibilidade de uma formação que seria aquela mais adequada do mercado. Essa análise complexa para você entender uma paisagem do ponto de vista da região faz, acho que você tem que ter esse conhecimento do geógrafo de forma quase ou praticamente interdisciplinar. E para mim também é claro que não há uma conexão direta no mercado de trabalho geógrafo, geomorfólogo ou qualquer subárea, se você fosse colocar na geografia. Você como empresário, né, do ramo aí da licenciamento, essa sua mão de obra ela se torna mais cara por isso, porque se não há um pulo direto academia, mercado de trabalho, eu creio que você tem que pagar mais caro. Ela é mais cara. O esforço de revisão dos trabalhos, o esforço de você ter que... às vezes você tem um trabalho que você imagina que pode ser resolvido por um profissional de nível júnior. A gente tem uma escala no mercado, tem uma escala júnior, pleno, ou médio e sênior, e master. Normalmente são esses 4 níveis, né? O trabalho que às vezes você acha que um médico pode resolver, você entrega isso 2, 3 meses para ele não resolve, ele vai para a mão do centro, até as consequências. Então isso é um problema. Não, eu acho a ANCO hoje tem quantos geólogos? Deve ter lá uns 15. Talvez a gente tenha o maior número de geólogos hoje dentro da organização lá dentro. Eu acho que também, não sei se você tem essa impressão, eu como professor acho que essa coisa da evolução da ciência geográfica dentro da academia acabou, e concordo quando ele fala em relação ao que funciona, parece que o geógrafo não tem que deter da técnica, e parece que geografia humana não é técnica também, né? Então eu acho que essa complexidade do aluno da academia, que tem que precisar de técnica, ainda que essa técnica seja de forma integrada e complexa para solucionar um problema, eu acho sim que nesse sentido a academia ela não é para todos, mas eu acho que a gente tinha que formar de forma técnica para atender esse mercado, né? Esse profissional júnior que você colocou. Isso aí. Porque aí ele vai entrar júnior, mas ele vai fazer mestrado, ele vai fazer doutorado, e ele vai poder escolher se ele vai continuar virar um sênior no mercado para resolver questões mais complexas, se ele vai para a academia, mas o ponto de alavancagem dele tem que ser tarde. Agora, uma última curiosidade esses mapas que o senhor mostrou, principalmente aqui
empreendedor faz, ele requer sim uma complexidade de entender a paisagem de forma integrada. Do seu ponto de vista, você, como o senhor tem 15 geógrafos, isso para mim aí é uma ótima notícia para quem é geógrafo aí presente. Você deve ter certamente geólogos também, outros de outra. Você acha que o geógrafo ele está conseguindo dar conta dessa análise integrada em relação às demais áreas? Sem dúvida. Isso é a favor da gente. Mesmo com o que acontece é que algumas dei aula no curso de engenharia ambiental em Belo Horizonte, 4 anos. Era muito claro, né? A engenharia ambiental ela lutava com todas as árvores para alcançar esse entendimento que é objeto de análise do geógrafo. Só que a carga era pequena, mas aí entra outra questão. Tem o lobby da profissão, tem a questão do CREA, tem não sei o que, e eles acabam tentando ocupar esses espaços de maneira deficitária, e aí você cai naquele ciclo. Às vezes, a análise da morfologia, a análise dessas coisas é feita com engenheiro ambiental. Né? Aí você cai lá no órgão, que não tem um geógrafo ou um geomorfólogo com as devidas competências para fazer essa análise. Aí você começa a analisar aquela informação que deveria ser analisada com dados, porque ela explica muita coisa. Ela que vai dar conta de dar essa proposta, como eu tentei mostrar rapidamente aqui, e aí essa oportunidade é perdida, ela passa. Então, quando você não cria as pessoas para ocupar esses espaços, né? E aí entra até assim, eu estava, foi 2 anos atrás, lá na Bahia. Fiz uma palestra lá no Congresso e a agenda da biodiversidade, a agenda do clima, a agenda da água, ela passa por gestão de substrato. E é sobretudo, um elemento geomorfológico, é a dinâmica que está aí. A gente não tem absolutamente discussão nenhuma sobre isso. Você vai discutir água e o foco fica no critério de legislação, de tanto que você pode tirar, então assim, eu acho que a gente ainda não está conseguindo ocupar de verdade esse espaço e dar essa relevância e a geomorfologia e a análise geográfica tem para fazer. Eu acho que falta um pouco de geógrafo mostrar o que ele pode fazer. Estava tem um conceito novo da surgida da Critical Zone, né, zona crítica. E aí teve o primeiro evento simpósio para discutir a zona crítica no Brasil, foi semana passada. E aí você vai lá, os caras estão discutindo geossistema. Eles já discutiram isso mais de 50 anos, sabe? E aí eles estão trazendo isso como nosso conceito novo. É a coisa do serviço ecossistêmico. A gente já faz isso. Só que o que está faltando? Por que ninguém vai buscar lá as metodologias que a gente trabalha, o que é como a gente usa para entender essas coisas? O que a gente precisa fazer para ser reconhecido? Será que a gente só está falando entre a gente? Eu acho que fundamental. Eu acho que esse é um ponto central. Eu acho que a gente faz mesmo, a gente não faz assim, né? A maioria das discussões que a gente vê anunciadas são discussões internas, você discute para dentro. A universidade ela discute muito para dentro. Estou falando isso porque tem amigos no departamento de geologia, um monte, tem muitos amigos aqui, e ela discute muito para dentro. E mesmo quando ela organiza as mesas para dentro. Ela não organiza as mesas para fora. Né? Então fica difícil, você não consegue saber o que está acontecendo. Né? Eu vi isso muito no noticiário dos acidentes das barragens, da barragem Fundão, por exemplo. Eu escutava notícias e fala do pessoal da engenharia, do pessoal da biologia, do pessoal do não sei o que, eu falo, gente,
você vê que não tem troca, não tem o debate, ele está de um lado, ele não está posto de forma aberta que seja de pau quebrar mesmo, assim, mas tem que ser uma coisa mais. Então falta isso. E a gente precisa, na qualidade de geógrafo, a gente leva pouco as coisas. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente analisa Belo Horizonte, o mercado de Belo Horizonte, talvez as maiores empresas de consultoria de Belo Horizonte sempre estiveram na mão de geólogos. Como é a AMPO, a CAST, com o Petrucci, a Geonature com a Maura, a SET, que tem a TT como sócia, que é geógrafa, a Ecodinâmica, que tem a Sônia Baldrado, seu Ricardo da Agricultura. Você tem empresas chaves no mercado que dão o tom da discussão ambiental. Está na mão de geólogos, entendeu? E, no entanto, a coisa é difícil você até explicar. Não, é muito simples. Não são mais as mesmas pessoas. Pois é, a gente... Entendeu? Não, o Jackson fez a monografia dele comigo na graduação. Foi. Ele fez uma análise hidrológica do Rio São Francisco, tratando todas... Hein? Rio das Mortes. Rio das Mortes, tratando todas as estações, todos os anos, à mão, no papel milimetrado. Hoje, eu dou aula de hidrologia com todos os dados já em planilhas Excel, dentro do computador, só baixar e analisar. Você não consegue mais de 3 alunos, mais de 3 corajosos. Agora, falou que para fazer um mapeamento a partir do ArcGIS, entendeu? Aí, meu amigo, brota. Isso não faz geógrafo. A pessoa está se enganando. Eles estão virando técnicos de uma maquininha. E pior ainda, para o futuro. Antes, como geógrafo, eu não estou fazendo saudosismo, não. Estou dando dicas para reverter a situação. Antes, primeira aula, na universidade, era análise de mapa topográfico. No mapa topográfico, ele tinha todo o uso do solo, os nomes, a toponímia. Hoje o pessoal acha que o mapa é totalmente aterritorializado. Por quê? É um arquivo de curvas de nível, não tem nome de nada, é de lugar nenhum. Você não acha um lugar que você precisa achar. Nem o IBGE pensou nisso, em digitalizar a toponímia. Entendeu? Aí você chega, nós tivemos caso na Amplo de eu levar o pessoal para ser estagiário lá. Cada semana ele fazer um mapa, ele está tudo feito, é só ele produzir um mapa. Ele pede para o ArcGIS colocar as cores, aí baixa na verão. Entendeu? Então, não tem cartografia, isso não existe mais, o curso de geografia. Que não é fazer o mapa, é pensar o mapa. Não tem cartografia, tem manipulação de ArcGIS, tem MDT. Quantas publicações na revista brasileira de geomorfologia em que o mapa geomorfológico e o modelo digital estão? Quantos? A pessoa está se enganando totalmente, não tem mais, é outra turma. Entendeu? É outra turma. Se ela não reagir, lamento, ela vai se ferrar. Não tem mercado para ela. É isso que eu estava falando. Assim, eu faço parte de uma geração de mercado, em termos de mercado, que já era para estar saindo do centro, para ficar olhando um pouco mais de longe. Né? No entanto, a gente trabalha lá, eu trabalho, passo o final de semana, eu trabalho 16 horas. Todos os meus colegas são assim. Então, um negócio e esses problemas que ela lá acabamos de colocar, é o que você detecta quando você pede um mapa lá no seu geoprocessamento que tem 3 geógrafos sentados. Então, quando você pede uma geomorfologia, aí vem um mapa de compartimentos, grandes compartimentos de relevo, né, com uma inscrição. Então, precisa, de
Esse Eu tenho ficado um pouco mais preocupado com outro fenômeno que tem relação até com essa acesso à informação. O tempo desse muito também, eu tenho reparado isso em diversas gerações, né? Não só, mas principalmente na geração que está acessando a informação de maneira muito densa agora, a sensação de que você entendeu alguma coisa porque você leu, por exemplo, uma manchete sobre aquilo. Notícia, lê um jornal, a pessoa leu a manchete, ela sabe da informação. Isso está acontecendo também assim, eu entro lá, eu tito um determinado assunto, o Google me dá 1 milhão de coisas, aí tem acabado com a análise crítica daquilo, eu acredito no que eu estou lendo, a primeira coisa que eu pego para ler, eu acredito, né? E eu não tenho comparativo, eu não leio mais coisas sobre o mesmo. Né? Eu estou falando isso porque quando eu fiz graduação, não tinha computador ainda, a gente não tinha computador, a gente tinha que ir à biblioteca. E quando você pegava um livro sobre um determinado assunto para fazer um trabalho, você não sabia onde estava a informação que você queria. Então você lia um monte de coisa até achar o que você queria. E ao fazer aquilo, você estava aprendendo, você estava, né? Então assim, o acesso à informação, ele é óbvio, é ótimo. Eu adoro pegar lá, digitar, achar um artigo que foi publicado outro, eu já acho ele hoje, né? Só que isso tá me trazendo, está trazendo para a gente também uma falta de reflexão sobre o que a gente está lendo. E a gente não está procurando mais coisa, além daquilo que o pacote de internet está oferecendo para ele. As pessoas sabem da formação de base, né? Eu acho um absurdo, por exemplo, essa história do colega de outras áreas, eu acho isso maravilhoso. Você está lendo trabalhos antigos, você só pode ler os artigos que foram publicados semana passada. A base e a estruturação do meu conhecimento é com coisas clássicas. Aí eu leio uma coisa do ano passado e acho que quem inventou o equilíbrio e o desequilíbrio do relevo foi a pessoa que está fazendo, que não está desde o final do século XIX, XVIII, entendeu? Ô Fábio, eu fiz uma pesquisa 5 anos atrás com 3 alunos. Pedi para eles fazer o levantamento das publicações de homofologia na Revista Brasileira de Geografia, que está tudo na internet, né? Fizemos o levantamento. Chegou, a revista é muito antiga, né? Tem trabalhos nela que são ontológicos, só que de 20 anos para cá mudou totalmente. Até 20 anos atrás, quando você lia o trabalho, você sabia onde o cara foi, o que ele viu, tem a descrição, tem não sei o quê. De 20 anos para cá, não tem mais nada. As pessoas simplesmente afirmam coisas sem dar nenhum dado que prove que eles foram lá, que eles viram que aquilo lá existe realmente. Agora é tudo mentira. Posso dar um exemplo do que aconteceu? A maior parte é mentira. Ontem com a gente estava no ônibus, voltando do campo, a Mariana leu assim, uma manchete do estado de Minas. Fogo novamente na França. Coluna de fumaça é vista em Versalhes. Aí uma foto do Palácio de Versalhes e de uma coluna para fora. Nós fechamos o celular e começamos. Gente, o Palácio de Versalhes está pegando fogo dentro do ônibus. Aí, por curiosidade, alguém leu o resto da mensagem, né? A própria Maria falou, peraí, deixa eu ver aqui. Não, gente, não é o Palácio de Versalhes, é uma casa lá em Versalhes que pegou fogo. Eu queria fazer uma última pergunta, uma associação que a pessoa falou em relação a esses últimos 20 anos aí, dessa produção de quase que a toque de caixa. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é o seguinte, essas suas respostas, né, estão associadas, na maior parte das vezes, em respostas qualitativas, quantitativas ou quali-quantitativas? Tem mais, as respostas são mais qualitativas que quantitativas? Eu acho que as duas coisas. Quantitativo, você vê, a gente não tem análise estatísticas aí, como muito dele, da distribuição dos movimentos em relação ao jornal social, quando você quantifica lá os aportes de está dentro de um pautado gramado de ouvido, você pode fazer uma análise. O que você está lançando, né? Você
compara isso com a análise de água, você compara isso com a assinatura hidroquímica de água, né? Eu nem então, assim, as perguntas elas estão tomando um grau de verticalização que tem levado à necessidade de gerar essa base quantitativa novamente. Não dá para ficar dentro do processo. Hoje eu convivo com uma coisa lá não concordo muito com isso, não, que é a questão das equações de perda de solo. Né? Eu, assim. Olha, eu mesmo não sei. Não, pois é, mas é porque eu não acredito nelas, né? Assim, porque quando você pega a literatura, o espectro assim, vai de 2 toneladas por hectare, 80 toneladas por hectare, com as mesmas condições de uso, mesmo solo, mesmo relevo, mesmo tudo, e as condições de calibragem disso para você checar se está certo ou está errado. Aí tem uma cidade lá no meio, que a cidade produz 18 toneladas por hectare, então a mineração lá no meio produz 100 toneladas por hectare. Então, gerar essas informações tem sido difícil. Mas isso tem sido para tudo. Por exemplo, vou falar de um setor que eu trabalho muito, quando você fala que vai fazer, vai secar esse custo d'água aí a mineração, o diretor lá fala, não, mas eu vou fazer rebaixamento de lamina, essa água, essa vazão que eu vou perder, eu reponho e eu mantenho a vazão. O que está na cabeça dele? Está na cabeça dele que ele vai fazer até um fato positivo, porque ele vai jogar água lá e vai repor aquela vazão. Ele esquece que o rio é sazonal, ele esquece que ali naquela corredeira que ele está lançando tem uma série de comunidades aquáticas que ocupam aqueles sítios em função da variação da coluna de água. Isso é fundamental lá para as outras comunidades que estão lá embaixo. Ele esquece que se eu jogar com uma quantidade regular, eu estabeleço uma dinâmica de erosão fluvial que é distinta da que ocorre na natureza, com a sazonalidade devida. Se eu jogar uma água com um grau, com uma assinatura hidroquímica apta a carregar uma carga de nutriente, ela vai com o dinâmico diferente dentro do rio. Então tem uma série de questões que se eu não levar quantitativamente a análise para isso aí, qualquer um vai rir da minha cara. Perigo científico. Não tem. Entendeu? Então você não dá mais. A gente tem essa preocupação, busca muita gente dentro das universidades para trabalhar, tem uma confusão disso, né? Nisso, né? Assim, eu vejo assim, a consultoria hoje, pelo menos a nossa, 50% a 70% do time que presta serviço é pesquisador. Essa questão do quantitativo, a gente tem que fazer. Mas nós não temos, nem nós, nem nenhum engenheiro tem certeza daquele número que ele está dando. Não tem. Nós tivemos casos em que fizeram uma barragem e os caras falaram, essa barragem vai romper. Por quê? Porque o volume de água que vai chegar durante a cheia vai romper. Não rompeu, o volume de água não chegou. Mandaram a gente fazer uma análise hidrogeológica para ver se essa água sumia. Fizemos uma análise hidrogeológica, não, só 20% da água excedente que se esperava. A água não chegou, entendeu? E por empresas de... Então, eu acho que essa questão quantitativa, eu trabalho com avaliação de produção de erosão e tudo, já arbitrei, até participei de arbitragem de conflito entre a Vale e a Anglo-Gold. O que me importa é que o seguinte, eu tenho métodos, né, cujos valores eu sei, eu tenho informações disponíveis no Brasil sobre produção de erosão, por tal tipo de solo, tal tipo de latossolo, tal tipo de não sei o quê, tal condição. Eu uso a equação de Lichmeyer e eu produzo um resultado. É o único resultado possível de ser produzido. Quando você apresenta frente à turma,
Se alguém achar um erro metodológico ou um erro nos dados que você colocou, que tem dados melhores, tudo bem. Mas se ele não achar, era o melhor resultado possível, atingível. Então isso a gente não deve ter medo. Entendeu? Como ele está falando, os caras falam, vai cair a barragem amanhã, nunca cai. Vai cair amanhã, nunca vai cair. Entendeu? E assim seguido. A gente não pode fugir disso, mas a gente tem que ter a honestidade para o que o Fábio estava falando. Você vai procurando todos os dados possíveis, não só aqueles que te agradam, ou os mais recentes, os de ontem. Você tem que varrer o espectro. O que tem sobre essa região, sobre esse assunto, para que eu não seja pego com defeito. E o resto é uma questão de honestidade e de envolvimento. Ele estava falando dessa turma toda que dominou e continua dominando o setor empresarial, é tudo da mesma geração. Da mesma geração. Eu lembro que uma vez, quando o Jackson abriu a primeira empresa, nós fomos trabalhar em Mato Grosso, em minas subterrâneas de manganês. Eu nunca tinha entrado numa porcaria daquela lá. Aí o Jackson contratou um engenheiro de Minas, começou a fazer o trabalho, no meio do caminho teve uma bolsa para ir para a Alemanha. Foi e fez a vida dele na Alemanha. Como que fica? Aí eu peguei como ele estava fazendo, onde ele ia embora, falei, para aí, deixa ver. Acabei o serviço. Balanço de massa dentro da mina, papapá, mina de manganês, onde eu nunca tinha entrado. Agora, se você acha que o ArcGIS, se você acha que aquela conversinha vai resolver, se você for pela preguiça e você se deixar levar pela corrente em que está o país, né? Então, para mim não tem ele, isso é. Podemos encerrar? Então é isso. Agradecer o Jackson novamente. Agradecer a vocês que estiveram o dia todo aí, parte dele, tá? A gente vai fazer, o setor Senex vai produzir os certificados e a gente vai mandar por e-mail, tá? Mas não tem gente lembrando lá. Quem assistiu 4, tem que ser 4 certificados, não. Separado, eu vou falar. Bom? Então, gente, boa semana, bom final de semana para todo mundo. O problema é um. E até uma próxima. Falei 3, eu não sei.